Fala, lendário, tudo bem com você? Cara, hoje a gente vai ter uma aula totalmente diferente, um assunto aí muito interessante, né? Creio eu que 90% ou mais dos estudantes de medicina aí nunca ouviram falar, a não ser que isso seja muito específico, isso tenha na tua grade, tá? E o objetivo disso é que como que esse método, né? Isso que a maioria das vezes tem na residência, né? Em algumas residências aí, eles trabalham esse método e como que isso ajuda bastante. Eu, na minha formação, na minha faculdade, eu tive, tá? Faz parte da minha grade curricular, isso que eu vou passar para vocês. Então, acaba que a gente tem, eu tive aí uns 6 semestres, que vocês vão entender que é dividido durante a faculdade, mas eu tive 6 semestres sobre esse assunto, que é chamado Balint, né? E a minha faculdade colocou, né, esse tema, colocou essa análise, essa estrutura, né, dentro da própria faculdade, porque isso ajuda demais na relação do acadêmico a superar, principalmente essas questões de médico, paciente, enfim. Desculpa. Então, assim, o grupo Balint é extremamente importante, né? E você vai ver tanto que isso aí vai te ajudar. Me ajudou muito e várias outras pessoas que eu conheço durante a faculdade, principalmente ali quarto ano, internato, ajudou demais porque é o momento que você tem mais contato com o paciente, você tem que mais lidar com as situações e existem vários conflitos aí que fica na nossa cabeça entre a teoria e a prática, tá? Então, essa é a importância de trabalhar essa teoria. Mas enfim, quantas faculdades aí não tem essa teoria, eu quis trazer aqui para você. Lógico que não tem como fazer ela de todo aplicado em si, porque precisa de formação de grupo, vocês vão entender o que eu estou falando, né? E aí dependeria muito da faculdade em específico, mas já dá para usar algumas coisas que o Balint traz pro seu dia a dia, às vezes até pro seu pequeno grupo, aquelas pessoas que você tem mais intimidade, às vezes você pode usar um pouquinho disso, né, aí para poder te ajudar sobre a ansiedade, e você também se moldar, né, e se aperfeiçoar quando você estiver atendendo o seu paciente, né, entendendo um pouco essas teorias e como você melhorar a relação médico-paciente, tá? Mas o objetivo principal, claro, que eu trago aqui, é mais na sua ajuda pessoal, tá? Em como que você pode lidar com esses conflitos aí que você tem internamente durante o curso da faculdade de medicina, pensando um pouco através dessa metodologia da teoria de Balint, certinho? Então eu vou mudar aqui para nossa pro meu iPad. Estou usando hoje uma metodologia diferente, que é o iPad, né? E o iPad ele vai ser como um quadro branco para mim poder escrever para vocês de forma mais clara, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a teoria balintiana de Balint, né? E essas teorias, elas vou trazer para vocês, né? Ela demarca aí 5 grupos principais, né? Que vai te ajudar muito na relação médico-paciente. Então, lógico, voltado um pouco mais na relação médico-paciente. Entretanto, né? Ela é importante, né? Nessa relação médico-paciente, que é uma forma de você melhorar, né, os seus atendimentos, futuramente você vai fazer, até como acadêmico mesmo, tá? Mas também ela vai ajudar muito para você conseguir a vencer, né, a superar todos esses conflitos que levam a uma coisa hoje muito falada, né, que é o burnout. Eita, já não sabe nem escrever. Burnout, né? Então, o burnout hoje se você não sabe o que é burnout, né, nada mais é do que uma síndrome, né? Ou seja, são sinais e sintomas aí que levam muito as pessoas ao esgotamento, né? E o burnout, ele é um pezinho ali para ansiedade, tá? Primeiro, sinais e sintomas de estresse elevado, a pessoa chega no esgotamento, né? E como eu já ensinei, já expliquei na outra aula, se você não viu, assiste a aula anterior, que eu falei como que grande parte, né, de doenças como ansiedade, depressão, lógico, depende muito do fator genético, mas como o ambiente estressante, ele contribui demais para o desenvolvimento dessas doenças, né? E lembra que eu falei lá que existem medicações, mas o grande objetivo, e era o meu grande objetivo aqui, tentar te ajudar a combater o quê? Os fatores estressores, né? Aquilo que te leva aí a ter ansiedade, né? Então, a partir do momento que eu trago aqui a teoria Balint, falar sobre a relação médico-paciente, eu estou
tentando trazer algo que diminua esses fatores estressores, né? Para você chegar aí a não desenvolver nem um burnout, nem uma ansiedade, que sabe até mesmo uma depressão, tá? Vou passar aqui. Então, esse é o cara, esse é o grande Michael. Deixa eu colocar de preto aqui. Michael. Eita, letra feia. Balint. E quem que foi esse cara, esse grande camarada Michael, né? O Michael nada mais é do que um psicanalista, tá? Ele é um psicanalista, se não me engano, acho que ele é húngaro, alguma coisa assim. E o cara foi ali nos anos 50 para Inglaterra, né? E ele foi lá trabalhar lá na Inglaterra. E lá já tinha, claro, nos anos 50, tinha acabado a Segunda Guerra, né? Tinha começado a desenvolver o sistema de saúde lá, que é o NHS, né? Que inclusive o SUS é basicamente um grande modelo do NHS, né? Uma adaptação do NHS aqui no Brasil. E por isso que a teoria balintiana, ela é muito boa aqui no Brasil, porque é muito bom, né, pelo que a gente vive, porque justamente a estrutura com que ela foi formada pelo NHS é muito parecido com o SUS aqui. Enfim, aí Balint era um psicanalista, né? E aí ele foi, né, para Londres, né? Tava trabalhando lá no NHS, que é o sistema de saúde lá deles. E aí o cara começou a observar algumas coisas, né? Algumas disfunções, alguns problemas aí em relação ao atendimento do médico como paciente, né? Como paciente, então a relação médico-paciente. Em relação à doença, enfim, o pessoal lá tava bem na bad, né? Imagina tu saindo aí da Segunda Guerra Mundial e chegando lá, provavelmente tu estaria bem na bad mesmo, assim, o mundo tentando se reconstruir, né? 1945 terminou, 1945, 46, né? Então, ou seja, tinha apenas praticamente 4 anos aí quando Balint foi lá, né, olhar isso. E a coisa tava bem cabulosa, né? Muito paciente com vários problemas psiquiátricos, ansiedade, enfim. E os médicos não estavam conseguindo ter aquela relação. Aí esse cara teve uma ideia. Ele pensou assim, cara, eu tô com uns pacientes meio complicados aí. Vou juntar uma galera, uns amigos meus aqui, e vamos conversar sobre esses casos aí, vamos ver o que vai dar. Aí o cara começou a formar o famoso grupo Balint, né? Grupo do Balint. E o que aconteceu? O cara foi formando esses grupos, né? Que era meio que tipo um seminário de discussões aí disso. E ele foi observando que muitos médicos que estavam ali discutindo o caso. Aí entrou um cisco no meu olho, peraí. É feio com esse dedo, né? Beleza, aí ele foi observando que tinha muitas coisas incomuns ali na relação médico-paciente, na discussão dos casos. E aí o cara foi vendo tudo isso aí, vendo as angústias, tanto dos pacientes quanto dos próprios médicos mesmo, que com o tempo ia trazendo outros casos, ia falando sobre o que ele tinha feito, como que ele tinha feito e tal. E o cara, como um belo gênio, né, ele conseguiu elaborar a sua teoria, né? Ele pegou esses grupos Balint, conseguiu agrupar tudo, ver semelhanças ali, ver padrões. E aí ele lançou esse livro aqui, que hoje é a referência do Balint, né? Um dos grandes livros dele hoje, que é esse O Médico, Seu Paciente e a Doença, né? E aí, como o livro mesmo fala, ele vai trabalhar justamente o médico, né? Opa, não era para cortar o médico. Mas ele vai trabalhar vai dar não. Ele vai trabalhar justamente o médico, né? Então, toda a perspectiva do médico e as visões dele em relação ao seu paciente. Então, como ele tem essa relação com o paciente, como ele pode melhorar e às vezes até conseguir atingir o verdadeiro problema, né? A verdadeira doença que o paciente tem, né? E justamente a própria doença. Muitas das vezes, isso eu creio que você já deve ter ouvido falar, ou quem já participa de ambulatório, né? Já viu o paciente. Muitas das vezes, a doença do paciente é muito mais algo sentimental, né, do que algo, se eu falo sentimental, sim, da área mais psíquica, do que algo seja simplesmente física, né? E quantas vezes a gente já não viu falar isso, né? Que o paciente, do nada, ele tá lá ruim e tal, e aí ele começa a desenvolver, por exemplo, a fé, a crença, e o paciente melhora, né? Não sei qual que é a sua crença, qual que é a sua fé, mas muitos chamam de milagres, outros chamam que são a variação psíquica, enfim. E muitas das vezes outros pacientes começam a apresentar várias doenças, A, B, C,
E aí você vai ver, quando você vai pegar o contexto mesmo, né, de cada doencinha, de cada coisinha dessa, quando você juntar, você botar um todo aqui, ó, você vai ver que nada mais é que o problema desse paciente... Ah, eu tenho essa bolinha também. Onde é que eu posso jogar? Ah, deixei. Então você vai ver que nada mais é do que esse paciente, o problema dele, nada mais é do que o quê? A relação dele com o familiar, ou uma perda, né, que ele teve, ou algo mais algo mais psicológico, né? E o corpo dele nada mais é do que ele tá demonstrando, né? Tá sendo reativo àquilo que o cérebro dele tá formando, né? Claro. Então, assim, não deixa de ser uma doença, mas às vezes não é a doença principal, não é a queixa que às vezes o paciente chega para você que é o problema principal, né? Então, isso é uma grande dificuldade que a gente tem. E aí, imagina, um paciente desse aqui, né? Traz vários problemas. E aí o médico ele vai e passa aqui, ó, um remédio para essa doença, outro remédio para essa, outro remédio para essa. E cara, e nada disso aqui vai melhorando, né? Aí o que ele faz? Ele cancela os remédios, vem o paciente lá de novo, ele passa outro remédio, outro remédio, outro remédio. E nada resolve, não resolve o problema. Aí ele vai lá, cancela outra medicação e passa outra medicação, outra medicação, outra medicação. Enfim. E aí imagina você chegar num grupo, né, de vários médicos para discutir um caso desse. Fala, gente, eu tô com um paciente que tá com um problema A, B, C, e aí eu já fiz medicação tal, outra medicação, outra medicação, outra medicação, e nada resolve. E a verdade é que nada vai resolver, porque o grande problema dele tá onde? Tá aqui, ó. Então a partir do momento que você não abordar, né, você não vir direto aqui, ó, você não vai resolver o problema do paciente, tá? Então assim, Balint foi vendo isso, né? Foi juntando lá, viu que os médicos tentando resolver os problemas, os caras ficaram assim, ficavam mal mesmo, porque nada dava certo, nada resolvia o problema. Aí eles iam entrando aqui no burnout. Acho que é burnout, é com U, né? Ah, sei lá, gente. Então ele entrava na síndrome de burnout. Deixa essa abreviação. Eu estava entrando no burnout e não sabia por quê. Os caras estão tudo esgotados e a relação entre os pacientes só piorava. Muitos achavam, porque esse paciente não está fazendo esse tratamento, porque o paciente não sei o quê, mas ninguém conseguia pegar que o grande problema estava aqui, ó. Era o psicológico. E o psicológico que estavam levando a esses problemas aqui, né? Então, a partir do momento que você tratasse o psicológico, você conseguia resolver os problemas aí, tá? Então aí, nesse livro, e é desse livro que eu tô tirando, tá? É a base aí de toda a teoria, de tudo que eu vou te falar aqui, né? Que é o médico, seu paciente e a doença, tá? Ele traz aí os fundamentos da teoria balintiana, né? E aí ele traz aí esses grandes temas aí, né? Os principais que ele chama, né? Que é o médico como droga. Meus queridos, o médico ele pode ser uma droga pro seu paciente. Mas ele não é a droga no sentido ruim. Ele pode ser uma droga boa, né? Então, a base aí de um tratamento pode estar no começo em relação com o médico. Quem aqui já não teve alguém, até você mesmo já foi num médico, cara, que o médico foi, tipo assim, sem educação, você chegou lá contando problema, o cara foi ruim, sem educação e tal, falou um monte de asneira, e a pessoa passou uma receita, a pessoa pegou a receita e jogou fora. Eu não vou ser atendido por esse médico, vamos pro próximo médico. Então assim, quando a partir nesse momento, o médico ele não conseguiu ser, por exemplo, uma droga boa, né? Ele acabou sendo uma droga ruim, né? Então Balint traz o médico como uma droga, ou seja, a relação dele é extremamente importante com o seu paciente, porque é da onde vai vir, né? A base inicial aí do tratamento do paciente, né? Então se o paciente não sentir a confiança, né, ele pode achar que nada mais é do que, pode ser positivo, ele vai achar que o quê? Que o médico ele foi ruim e não vai aderir ao tratamento. Ou às vezes vai até aderir, mas como não teve aquele jeito, às vezes fica até sem jeito de falar da outra vez, como é que foi, né? Enfim, então o Balint traz isso, o médico como droga, né? Por exemplo, tem até trouxe aqui para me dar um apoio, né? Ele pode atuar, por exemplo, como uma droga boa, como uma droga ruim, como eu te falei. E aí, por exemplo, um médico que fuma, tá lá com aquele cheiro de cigarro. Cara, qual a propriedade que esse médico tem para falar para uma pessoa, né, que é tabagista, parar de fumar? Difícil, né? Difícil. Porque as pessoas, muito mais do que só falar, elas pegam um exemplo. Isso é extremamente importante. Você vai usar muito isso na sua vida. Então, muito mais do que só falar,
você tem que ser exemplo, né? Então, isso é importante. Então, um médico, lógico, não precisa ser 100%, a vida 100% saudável, mas um médico tabagista, ele não tem essa autonomia para falar, né, pro paciente que ele tem que parar de fumar. Ou um médico alcoólatra, né, chega lá com cheiro de cachaça, né, vai lá, e a gente sabe de histórias aí que já teve sim alguns médicos que foram, ó, encheu a cara e foram trabalhar, né, ou viraram na gandaia e no outro dia tava de plantão e foi lá trabalhar, né. Cara, daí chega lá o cara fedendo a cachaça, e aí? O que essa pessoa tem para passar? Né? Como que vai atender o paciente? Então, isso são, por exemplo, o exemplo do médico serve justamente como uma droga ruim. Ou, por exemplo, você chega num ambulatório, num consultório de um médico, sei lá, tá extremamente bagunçado. Cara, aquela bagunça, aquele consultório, você fala, se o cara não consegue organizar aqui, ele vai conseguir organizar a minha vida. Não organiza nem a dele, como é que ele vai me ajudar? Então isso já, é extremamente importante, tá? Então acaba que essas perspectivas, né? Pode ter muita gente falando, ah, Bruno, isso não existe, não tem, tá? Mas tem, as pessoas são assim. E eu tô te falando de uma análise, de uma base psicanalítica. Então, não é à toa que o cara teve essa percepção. O cara fez essa teoria. Tanto que é utilizada até hoje. Estamos em 2022, né? E já passaram o quê? 72 anos, né? Acho que foi em 1952, 53. Vamos colocar em 50 anos. Cara, 70 anos. Já tem no mínimo 70 anos que essa teoria tá aí e funciona. Né? Se não funcionasse, com certeza já tinha saído uma nova teoria, outra coisa aí. Então, sim, o médico, o jeito dele, a postura, como ele se relacionar com o seu paciente, ele pode ser aquele que vai incentivar o paciente a ter um bom tratamento, como sim ele pode influenciar de forma positiva, como ele pode influenciar de forma negativa na relação aí do seu paciente, tá? Gasguei. Beleza. Segundo passo, a gente faz aí que ele traz, né, duas teorias sobre a organização da doença e a oferta da doença. Lógico, isso aí é muito mais relacionado ao paciente, né? Ele vai chegar para você como um médico, né, e vai te jogar aí a doença, né? Então, você tem que analisar, né, se essa relação, né, se vai ser bom ou ruim essa organização da doença, né? Você tem que organizar o cotidiano dele, né? Então, ver como é que tá o relacionamento, se tá bem, como é que ele tá, a situação no trabalho, né? E depois organizar a doença, né? O que leva a pessoa ao adoecimento, né? É difícil você modificar essa situação, né? Mas você precisa colocar uma organização da doença em específico, né? Muitas das vezes as pessoas só levam, como eu disse, né, só organizam a doença, né, mas não organizam o social dela, não vê o social. Não é à toa que lá na anamnese, quando você está aprendendo lá no comecinho da faculdade, tem um questionário lá que pergunta tudo, como é que é a relação dela em casa, relação com os pais, relação com o pessoal, se é um adolescente, como é que tá na escola, ou se é um adulto, se faz faculdade, como é que é o trabalho, enfim. Como eu disse, muitas das vezes a organização da doença, né, ela tem que ter justamente isso, né? Você tem que pensar na questão do social, psicológico, essa pessoa, e na própria doença, né? Então, às vezes falta isso, falta para muita gente puxar isso. Foca nesse aqui, né? E exclui esses dois aqui. E não é à toa que a gente vê isso. E o cara aqui trazendo novamente a relação, a importância de você pensar aí no social e no psicológico, né? Porque muitas das vezes vai estar aí. Então, cara, eu sei como é que é. Você tá lá na correria, às vezes a pessoa chega e te dá ali mais ou menos quais são os sinais e sintomas que a pessoa tá. E, cara, você, a doença tal, medicação, vambora porque eu tenho mais 300 consultas aí para atender. Né? Modo de dizer, é bem possível mesmo você atender 300 consultas aí num dia. Mas, então ele vai chegar lá. Só que às vezes é importante você ter o feeling de pegar, você olhar pra pessoa e tentar identificar mais ou menos como é que tá a expressão dela. Lógico, expressão de doença, mas assim, qual que é. Pergunta aí, tá, como é que é a sua relação em casa? Tá tudo bem? Ou como é que tá ansioso? Tá estressado, como é que tá no trabalho? Cara, são perguntinhas mais assim, rápidas, mas que você já pega muita coisa. Olha, e eu, sinceramente, da minha experiência como médico atendendo, eu peguei muitos, mas muitos pacientes que o grande problema dele tava ali no social.
era uma mãe que não conseguia controlar uma hipertensão, tal, mas aí você pergunta de forma rápida, você vai entender a relação dela com o filho, com a filha, né, que deixava ela estressada, e todo mundo sabe, o estresse, aumento aí de ACTH, vai lá na supraadrenal, libera aí cortisol, e adrenalina. O que a adrenalina faz? Só pressão. Vou explicar assim, mas aí tem os mineralocorticoides que vão lá na renal, e aí também ajuda no processo aí de aumento de pressão, enfim. Então é difícil controlar. Então, quanto não controlar o social, a relação dela com o filho, vai ser difícil controlar o quadro dela, que é uma hipertensão, Às vezes por um tempo você vai conseguir ali uns 3, 4, 5, 6 meses, mas depois as drogas não vão conseguir fazer essa efetividade aí, Deixa eu tomar uma água aqui, que a garganta agora. Enfim, isso é importante, tá? Outra coisa também, muitas das vezes, o paciente vai fazer isso aqui, ó. Vai falar assim, doutor, eu estou com asma. Uma falta de ar, não sei o que, eu estou com asma. Espineia, eu tô infartando. Nossa, cara, a do infarto é clássico. Principalmente se você estiver atendendo aí num pronto atendimento. Chega uma pessoa, 25 anos de idade, 23 anos de idade, fala, doutor, eu tô infartando. Com aquela certeza, eu tô infartando. Eu tô com dor no peito, a falta de ar, e não sei o que, e bababá. E aí você vai ver, essa pessoa tá infartando de verdade? Não tá. O problema dela é o quê? Ansiedade, ela tá tendo uma crise ansiosa. O tratamento dela ali, pra quem lembra de infarto aí, ou já estudou, o Monab, monitoramento, oxigênio, aí você vai lá dar pra ela 4 comprimidos de clopidogrel, 3 de AS, é isso que vai resolver o problema do paciente? Não é isso. O problema do paciente está em quê? Tá tendo uma crise ansiosa. Muitas das vezes o tratamento dele vai ser o quê? Um diazepam, que você vai ajudar, até quem sabe um propranolol, para dar aquela acalmada naquele momento, e posteriormente você vai entrar com ansiolítico, Só que aí também você tem que entender qual que é a causa desse paciente, qual que é a causa que está levando a ele ter ansiedade, E como eu expliquei na aula anterior, quais são os fatores estressores aí para esse paciente, E quem sabe, se você puder, resolver, se você não puder, encaminhar com um psiquiatra, um tratamento com um psicólogo, que são pessoas que estão ali para justamente ajudar nessas situações, tá? Então aí a pessoa fala, eu tô infartando, você vai aceitar a doença dela? Não, porque não é um infarto, O caso dela tá aqui, ó. É psicológico. Ela tá tendo uma crise ansiosa, tá? Esse é o grande fator. E por que ela tá tendo uma crise ansiosa? Pode ser que ela tá com um problema social, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, já tô finalizando aqui, tá? Próximo é o colúnio do anonimato, E aí, agora que eu lembrei, eu tinha deixado uns rascunhos para me falar sobre isso, Aqui, até chegar o colúnio do anonimato. Mas enfim, colúnio do anonimato. O que é colúnio do anonimato? É justamente aquele médico que mantém todo o afastamento. Então vocês podem ver aqui, ó, desse gráficozinho aqui. É muito bom. Nossa, eu sei fazer nada de seta. Ele mantém esse afastamento como se fosse um abismo entre ele e o paciente, E aí, se ele tem, toma isso. Se ele não tem, tchau. Vai para um especialista. Alguém que pode ajudar ele. Só que muitas das vezes, o colúnio do anonimato esse médico aqui, se ele tivesse uma boa relação, ele já resolveria direto o problema do paciente, sem ter que mandar, por exemplo, para um especialista, E aí acontece muitas vezes isso, tá? Então, por exemplo, coisa simples, o paciente está ali, você vai estudar ele, está com ansiedade. Às vezes não é necessário ele ir para um psiquiatra. Você, como médico, tendo o conhecimento, claro, você pode iniciar, por exemplo, um ansiolítico, uma fluoxetina, ansiolítico tranquilo, baixa potência, que não gera aquela dependência. E aí você mesmo encaminhar, por exemplo, para uma terapia, para um TCC, terapia cognitiva comportamental, em que vai tratar esse paciente. Claro, chega um paciente lá que teve uma fratura, você só está no pronto atendimento, você não tem como você fazer um papel de um ortopedista, você não tem nem estrutura para isso, não faz nem gesso lá. Enfim, aí sim, você encaminha ele para o especialista, mas existem várias coisas que dá para você fazer sem ter necessidade de levar ele para o especialista. Então o que acontece? O colúnio do anonimato o paciente chega no médico, aí o médico aqui fala assim, não, seu problema é com fulano de tal.
Aí chega aqui, fulano de tal. Aí o fulano de tal fala, não, seu problema não é comigo, seu problema é esse aqui, ó. É com o ciclano. Aí manda ele pra cá. Aí o ciclano, não, seu problema é aqui, ó. É com Beltrano. Vou botar o Beltrano de verde. É com Beltrano aqui, ó. Ele vai te ajudar. Aí chega no Beltrano, não. A gente pode resolver umas coisinhas aqui, mas não é muita coisa aqui. Não é comigo, não. Comigo é aqui. Você vai te encaminhar lá pro Zé da Silva. Aí o Zé da Silva olha, não, moço, isso aqui você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir lá no seu médico que começou, passar isso aqui pra ele ver o que ele pode fazer. Ou seja, ninguém assume o paciente. O conluio do anonimato é, o médico não resolve o problema do seu paciente. Fica que nem ping-pong, joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, joga pro outro. Então existe muita coisa assim, né? Não é à toa que o Balint trazia isso, e falava sobre isso. Sobre o como o paciente muitas das vezes fica jogado de um lado para o outro, justamente por causa disso, por causa do conluio do anonimato, né? Aí ele até, eu trouxe aqui, que eu ia falar, o conluio significa cumplicidade para prejudicar terceiro, trama, combinação, ajuda maléfica, ou seja, você finge que ajuda e manda ele pro próximo. Aí chega no próximo lugar, o outro finge que ajuda e manda ele pro próximo. Então assim, imagina o paciente que nem um ping-pong saindo, ele perde a confiança na médica, ele não sabe pra que rumo ele tá, né? Ele tem esse problema aí, né? Da relação médico-paciente, tá? Então, conluio do anonimato é isso, tá bom? O próximo que eu ia falar aqui pra vocês é a função apostólica. A função apostólica é muito bom. Vou até anotar aqui. Func apóstolos. O que é a função apostólica? Nada mais é do que você se sente. Vou colocar uma cedilha aqui. Você sente como que você deve alçar, deve se doar ao máximo, esquecer tudo, se doar ao máximo ao paciente, né? Tudo ali é por volta do paciente. E você vai fazer o quê? Você vai tentar converter ele, o paciente, de acreditar no profissional, tá? E de acreditar em tudo aquilo que o profissional está falando. E muitas das vezes não é isso, né? A pessoa passa a ser mais, o médico passa a ter mais uma função de conselheiro ou educador do que justamente fazer que aquele paciente cumpra, que faça, e você se dedica, e você pega tudo daquele paciente. E a função apostólica, ele traz um grande fator. Porque a partir do momento que você se torna uma esponja, né? E aí o paciente vai jogando todos os problemas dele pra você, você vai absorvendo. O que acontece? Isso aqui vai te levar a um lugar. Você acha que você já sabe, né? Que lugar que isso aqui vai te levar? Ao USB. O que é o USB? Síndrome burnout. O USB vai te levar pra onde? Adivinha? Adivinha? Escutei? Isso mesmo. A ansiedade. E também vai te levar, muito dependendo de como é que é, a depressão. Ou até a ansiedade indo pra depressão. E qual que é a fase mais grave da depressão? É isso aí. É isso aí. Infelizmente, a morte, tá? Ao suicídio. Então o médico ele tem que saber, e eu acho que essa é uma das coisas que mais ajuda no Balint, né? É saber você conseguir colocar entre... colocar aí na situação de um médico, que ele vai ser um cara que vai ajudar seu paciente, que vai tentar fazer de tudo pelo seu paciente, mas que ele saiba distinguir essa linha tênue para que ele não seja uma esponja, tá? Então é um médico que ele se importa com o paciente. Sou ótimo para desenhar. Então ele se importa com o paciente, tá? Vou colocar de outra cor. Então ele se importa com o paciente, tá? Tenta ajudar o paciente em tudo, no que ele precisa, tá bom? Que ele não fica jogando o paciente de todos os lados, pensando no social, no psíquico e tal. Mas ele sabe ali qual que é a linha tênue entre você ajudar e você fazer o quê? Absorver todos os problemas do paciente. Cara, e esse é um grande problema. Esse é um grande problema porque a gente tem que ter empatia com os nossos pacientes, a gente tem que se colocar no lugar dos pacientes, tá?
Mas o grande problema é quando você passa da empatia e você passa demais a se colocar na situação do paciente e alguma coisa que às vezes não sai como deveria sair, ou até mesmo o paciente ele falece, você começa a se julgar. Por isso, você começa a sentir essa pressão. E isso aqui é tão importante, porque na faculdade vai existir muito isso. Na faculdade, quando você está ali atendendo os pacientes, está passando os casos ali com o teu professor, muitas das vezes você vai sentir que o seu professor é um pouco mais seco, mais ríspido, né? E aí você vai se sentir o quê? Você vai se sentir pressionado, você vai ativar a sua função apostólica, você vai pensar no paciente e vai ficar assim, por que o professor é assim, por que ele não olhou nem para a cara do paciente? Lógico, não é ciência e educação, né? Normalmente, graças a Deus, grande parte dos professores aí durante a faculdade, no momento de ambulatório, que estão ensinando, eles não fazem isso, eles escutam o paciente, eles tentam ajudar, mas existem professores que não têm a didática em si. Mas enfim, então você vai puxar para si essa função, você vai puxar para si essa dor, né? E aí você absorvendo isso aí vai ficar te remoendo, você vai ficar dentro da sua cabeça, vai ficar naquela pressão e não sabe o que fazer. E aí foi onde o Balint, né, ele teve a brilhante ideia. Aqui eu tinha trazido, né, que justamente pela função apostólica, então imagina, você vai ter dentro do pronto-socorro aí, ó, já trouxe aqui, ó, o cara foi lá só pra fazer o quê? Um check-up. O cara lá tava com o quê? Com a gripe, né? Insônia, teste de gravidez. Cara, teste de gravidez, né? Que cunha gravada, mas você vai pegar um cara que tá com diarreia e vai pegar um cara infartando também. E quem sabe nesse infarto aí, a pessoa é muito grave, não dá tempo, e a pessoa vem a óbito. Então imagina, num dia, olha a quantidade de gente que você atende e a quantidade de doenças que são ofertadas para você, e você tentar botar o seu cérebro pra não fazer a função apostólica. Não atravessar a cerca pro outro lado. Olha a quantidade de coisas que vai chegar para você. Cara, a gente trata com problemas. A nossa profissão é resolver problemas. São problemas de saúde, mas a nossa profissão é isso. Muitas das vezes é diagnosticar, né, entender o que a pessoa tem, achar o que ela tem e tratar o que ela tem, né? Então essa é a nossa função, resolução de problema. Resolução de problemas. E como qualquer outra profissão de resolução de problema, a carga de estresse, ela é alta. E se o estresse é alto, o que ele leva? A um síndrome de burnout, como eu disse, a uma ansiedade, a uma depressão. E isso aqui, essa parte, não é só quando você estiver trabalhando. Cara, essa aqui você tem na faculdade. Então você tem ali, não precisa ser uma fila dessa daqui, tá? Mas você tem ali um problema com a matéria, tá? Aí você tem um problema com um colega seu, um cara que às vezes não faz nada, enfim, por N motivos você tem um problema. Aí você tem um problema aí com alguém da tua casa, ou você mora com essa pessoa, ou por telefone, você mora sozinho, você teve esse problema, você fica mal pra caramba, né? E muitas das vezes você não tem um escape, tá? Você não tem que fazer isso, só vai absorvendo isso, só vai absorvendo. Você tem um problema aí com um pagamento de uma dívida, né? Que agora, você, por exemplo, você mora sozinho, você tem que carregar com as dívidas, tem que começar a evoluir nesse mundo adulto, né? Mas é um mundo de responsabilidades, né? Então, esse é um grande problema, tá? E esse é um grande problema mesmo. Deixa eu ver quanto tempo de gravação. Já tem 43 minutos. Enfim, já estamos chegando na parte final da aula, tá? Pra vocês ficarem tranquilos. E como resolver esse problema? Tá, Balint foi lá, olhou, beleza, entendi aí, ó, os médicos, eles têm várias características, a relação médico tem 5 pontos aí importantes, né, como eu tinha trago aqui. Tem 5 pontos importantes, então, médico como droga, ele pode ser bom no tratamento do paciente, organização da doença, então entender tudo que o paciente tem de forma holística, né, essa grande palavra que tem, holística, o paciente vai chegar tipo, falando um monte de coisa, mas será que é aquilo lá mesmo que ele tem? Né, já chega com a oferta da doença, o diagnóstico, enfim, ele vai ter você pode chegar no extremo, né, de ser o coluído anonimato, aí você ter esse afastamento, então muitos médicos, para se proteger, faz esse afastamento e fica jogando a bola para outro. Não é comigo não, isso aqui é com fulano, isso aqui é ciclano, isso aqui é com um especialista tal, e não resolve o problema do paciente. Ou você pode absorver isso, né, de forma que você faz essa função apostólica de tentar, muitas vezes, converter o paciente a uma coisa que às vezes é mal para ele, às vezes não é bom, ele não tá preparado para aquilo, ou você absorver isso para você e você ficar ali tentando o máximo, e se acontecer qualquer coisa, às vezes até o paciente falece e você
absorve isso e fica remoendo isso, e você entra na depressão, você fala, eu sou um médico de bosta, eu sou um merda, eu não presto pra nada, eu não dou conta nem de salvar uma vida, e que não sei o que. Então você tem essa linha tênue, você não pode ser nem coluído anonimato, mas nem totalmente uma função apostólica, né? E aí o Balint viu isso, e o que ajudou o Balint a resolver esse problema? Que é mais ou menos o que eu quero trazer aqui pra você. Um negocinho chamado GB, que é o Grupo Balint, tá? E esse é o grande foco, tá? O que é o Grupo Balint? É um grupo, né? Você tem aí, eu acho, se não me engano, 8 a 10 pessoas, tá? Nesse grupo aí. Que você vai interagir, tem um líder, né? Então é um grupo aí, faz um círculo, né? Então você tem, vou colocar de azul, as pessoas aqui, sentado. Você tem um líder, né? E além do líder, você tem uma pessoa que às vezes vai trazer para você o caso. Que é algo que é isso que eu tô te falando. Então, um caso que mexeu, que foi assim a fundo. Então a pessoa vai trazer esse caso aí, né? Então a pessoa vai lá, fala sobre o caso, né? Explica tudo o que aconteceu, né? Com uma forma de desabafo. Depois que a pessoa faz isso, né? Aí as outras pessoas, os outros integrantes, né, vão começar a questionar ela sobre vários pontos de vista. Então, vamos dizer que a pessoa traz aqui um caso. Então, várias outras pessoas começam a questionar esse caso com a pessoa que trouxe, né, e a pessoa vai vendo, vai respondendo. As pessoas que estão em volta entender melhor o que aconteceu, né, vai perguntando tal. Depois disso, depois desse momento, a pessoa que falou o caso, ela vai simplesmente ficar em silêncio. É como se ela ficasse do lado de fora. Ela saísse de fora do problema e deixasse vai deixar, né, que os outros discursam com vários pensamentos, visões, coisas diferentes sobre aquele problema em específico, tá? Então a pessoa, ela sai, né? Vamos apagar ela aqui. Então ela, ixi, é muito grande. Ah, tá bom. Então a pessoa, ela sai aqui, como se ela saísse do grupo. Lógico que ela não vai sair, né? Mas em termos, ela não vai participar da discussão. E as outras pessoas vão discutir sobre esse assunto, né? E muitas das vezes vai chegar a uma decisão, né? Opa, chegou a um ponto interessante. Muitas das vezes não vai ter um ponto interessante. Às vezes vai ter uma situação, não, era isso mesmo, a conduta que fulano tomou, o que o fulano fez, foi certo, tal. E não chegou a nenhuma conclusão. Ou que chegou, né? Só que o que é o grande negócio? Lembrando que o grupo Balint não é grupo de terapia, tá? Não tem... Ele... A consequência dele ajuda sendo uma base mais terapêutico, mas não é necessariamente isso. É o que? O intuito do grupo Balint é ter um problema, você tem um problema, você expõe esse problema, e as pessoas vão mostrar várias outras formas de ver aquele problema, ou de resolução daquele problema, e você vai trazer isso pra você. Você vai julgar se isso é bom, o que elas trouxeram é bom, te ajuda, são novas ideias, são novos discursos, ou não, ou não tem muita diferença para você, tá? Então é isso, não é uma terapia, mas forma, né, de consequentemente como uma forma terápica, né, uma terapia, porque você consegue ter várias outras visões sobre aquele assunto em específico, tá? E muitas das vezes, para quem já participou do grupo Balint, é interessante que surgem situações e visões que, cara, você nem tinha parado para pensar, você nem tinha refletido sobre isso, e as pessoas ali começam a falar. Tá? E começa a trazer, e às vezes uma coisa que você achava que era o problema, na verdade o problema é outro, tá? O problema é uma outra situação que você não tinha parado para pensar, e você entende qual é o problema, o real, o verdadeiro problema daquilo que você trouxe, tá? E tenta resolver isso posteriormente, tá bom? Então, depois que terminou essa discussão, a pessoa, ela volta pra discussão e ela vai dar o parecer final, o que ela achou daquela discussão. E aí, o que foi? Foi bom? Não foi bom? O que você entendeu? O que você acha agora? E todos os outros ficam em silêncio, ninguém fala, e essa pessoa vai expressar o que foi, como que foi. Muitas das vezes, as pessoas saem bastante emocionadas, porque o que acontece ali no grupo Balint fica apenas no grupo Balint e é extremamente proibido, né, uma cláusula praticamente, proibido se comentar para outras pessoas, para outro grupo, principalmente, por exemplo, na faculdade, né, que você tem a turma, aí você tem um grupo Balint, a outra pessoa vai contar que não pode, né, é um sigilo médico-paciente, literalmente. Só que muitas das vezes as pessoas têm uma grande visão, elas conseguem expor aquilo que estava angustiando ela, que estava muito ruim, né? Coisas da faculdade, às vezes uma situação que com o professor, que ele viu que ele fez com o paciente, como ele tratou, que aquilo angustiou muito, ou às vezes o próprio paciente em si, né? E que teve essa situação.
e que joga no grupo Balint, todo mundo discute, vê outras coisas e você fala, caramba, é isso aí então. Isso te ajuda muito, muito. Você não sabe o quanto isso ajuda durante a faculdade, porque muitas das vezes são situações que você não teria como falar ou discutir com alguém, porque às vezes é coisas mais específicas, né? Não tem como você sentar, às vezes, e vai discutir um caso, uma situação, por exemplo, com sua mãe, com seu pai, se eles não forem da área da saúde, não forem médicos, porque existem termos, coisas que talvez eles não vão entender, e só quem tá ali naquele meio que vai conseguir entender, né? Então esse é um dos grandes objetivos aí, tá? E aí sai, beleza, resolve o problema, né? Como você expôs o caso, você vê se foi legal, se não foi, para resolver aquele seu problema, tá? Normalmente dura em torno aí, dependendo dos quadros, né? 50 minutos, uma hora e meia. Normalmente é 1h30, né? Que, entre aspas, que seria, mas tem também a possibilidade de ser, por exemplo, 50 minutos o grupo Balint, né? Ah, Bruno, e se ninguém tiver nenhum caso? Cara, você fica o tempo ali, sentado, refletindo, uma hora aparece o caso. É engraçado, né? Eu acho que de todos os grupos Balint, durante toda a faculdade que eu participei, não teve nenhuma sessão que não teve nada. Sempre, às vezes, no começo, era mais travada, assim, sabe? E aí, no começo, às vezes demorava bastante, né? Pra poder sair, mas depois de uns 10 minutos, 15 minutos ali em silêncio, alguém, puxando da memória, refletindo, lembrou de um caso e saiu, tá? E sempre foram casos interessantíssimos. Eu nunca peguei um caso assim que não ia ser interessante. Lógico que com maior vivência, mais pra frente na faculdade, então você chegando ali no internato, você vai ter vários casos, né, que você passa. Enfim. Mas, Bruno, eu não tenho, minha faculdade não tem Balint e eu não tenho grupo Balint, e aí? Como é que eu posso resolver isso? Você pode resolver de segunda forma, tá? E esse aqui que eu queria trazer o diferencial no pensamento aí sobre o Balint pra você. O que é o objetivo? O objetivo do Balint, igual eu te falei, é você ter um problema, né? Você tem um problema, expõe, e outras pessoas falam sobre o que elas acham desse problema sem o viés no sentido de julgar. Não é você que está sendo observado. Não é você. Você apenas trouxe o problema. Mas quem é o objeto de análise, de estudo, é o problema em si. É o problema que você trouxe. É o problema em si. Tá? Então você pode ter aí 2, 3... Não é um grupo Balint, eu quero que entenda isso. Não é um grupo Balint. Mas que às vezes isso pode te ajudar. Você tem 2, 3 amigos durante a faculdade. Você tem ali, sei lá, 30 minutos, 40 minutos que você pode sentar e discutir. E você pode usar isso para ajudar, tá? Chegar, eu vi um negócio lá falando de um grupo Balint e tal. E não vamos fazer aqui, mas funciona mais ou menos assim. Explica, você fala. Então primeiro você expõe, aí você fala pra eles te perguntar. Depois você fala tudo, né? Falou tudo, encerrou. Pede pra eles te perguntarem sobre a situação, papapá, né? Depois que eles te perguntarem sobre a situação, você fala, agora eu não vou falar mais nada, e vocês discutem entre vocês a opinião de vocês sobre o assunto, né? Cada um começa a discutir sobre a opinião, e no final, que depois que eles terminarem de discutir todo o assunto, né? E aí é importante cronometrar, se você não tem muito tempo, né? Vamos falar 10 minutinhos pra discutir sobre o assunto. Discutiu, finalizou. Aí você fez seu feedback pra eles, entenderam, nossa, foi muito bacana, tal, foi isso, e pronto. Dá pra fazer algo, uma gambiarra, e perdoem professores de Balint, que se eles estiverem vendo isso, eles vão me matar. Mas perdoe-me, mas dá pra fazer uma pequena gambiarra aí pra tentar ajudar nossos colegas acadêmicos aí de medicina que muitas das vezes não têm a oportunidade de fazer isso. Mas aquilo também que é extremamente importante é as teorias balintianas, né? E aí você tem aquelas que eu trouxe pra você. O médico como droga. Então, não necessariamente você pode ser na relação só médico-paciente como droga. Você pode ter relação entre você e as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que convivem com você na faculdade, as pessoas da sua família. Como que você vai? Você vai ser uma pessoa que vai agregar, né? Vou colocar de azul. Você vai agregar essas pessoas? Ou não? Você vai ser, entre aspas, uma droga ruim e vai simplesmente... Nossa, ficou muito ruim. Diminuir essas pessoas. Entendeu? São relação. Então você tem médico como droga, né? Então você tem a organização da doença. E o que é a organização da doença? Muitas das vezes, não só o paciente, mas pessoas vão chegar para você falando sobre o problema, né? E aí, como eu já disse, nós somos treinados e aprendemos a ter raciocínio clínico porque a gente se torna especialistas em resolver problemas de saúde, mas a gente pode levar esse mesmo pensamento para resolver outros problemas que não só de saúde, como problemas familiares, problemas de outras situações, tá? Então, organização da doença, você pode ver, né?
organização. Então uma pessoa traz para você, opa, peraí, deixa eu ver outros pontos, vai perguntando, vai entendendo o que aconteceu, quando que aconteceu, né? E oferta da doença, né? A pessoa vai chegar, tô assim, mas será que ela tá assim mesmo? E você mesmo, como é que você, perante as outras pessoas, será que você consegue organizar, até mesmo o que está acontecendo com você, você parar e refletir e organizando aí o que você está sentindo, as situações e como chegou aquilo, né? E como que você chega para as outras pessoas, para um relacionamento que você tem, relacionamento com seu pai, sua mãe, um companheiro, companheira, com um colega teu, você simplesmente só despeja, você joga a doença, digamos assim. Então essa é a grande reflexão. E aqui, que é a grande situação que eu acho extremamente importante para você saber o equilíbrio da sua vida, né? Você não vai fazer o coloio do anonimato, mas também você não vai fazer a função apostólica. Então você saber que o ideal, né? O ideal para você é você estar aqui, ó. É você ter esse equilíbrio. Como eu tô sendo? Será que eu tô absorvendo demais o que as pessoas falam pra mim? E isso tá me pesando? É como fala, né? O fardo, né? É o karma. Será que eu tô pegando karma demais dos outros? Né? Então tenta deixar isso, liberar mais isso durante aí o seu processo, durante a sua faculdade. Ou você tá fazendo uma função apostólica. Ou você tá fazendo um coloio do anonimato. Muita gente precisa de você, mas às vezes não pode contar porque você é simplesmente frio demais. Você pouco se importa. Será que você não tá sendo muito egoísta consigo mesmo? E não tendo conseguindo gerar uma relação com as pessoas? Será que você, na hora, por exemplo, de uma votação em que é uma melhoria para grandes pessoas, será que você está conseguindo pensar um pouco mais nos outros na hora de uma votação, ou você só está pensando em você mesmo? E você faz com tudo conforme você mesmo e se lasca os outros. Então isso acaba sendo um pouco de coluio do anonimato. Então o Balint, ele traz muito isso, traz coisas que são extremamente importantes para a nossa vida, e você sabendo aplicar isso durante a tua formação, sendo com um colega, sendo com um paciente, né, que você vai ter ainda vários pacientes durante a tua formação, você consegue reduzir bastante aí a questão do nível de ansiedade, de estresse. Você consegue parar e pensar, peraí, eu acho que eu tô sendo uma função apostólica. Opa, peraí, não, eu tô muito coloido anonimato. Não, peraí, cara, o que aconteceu comigo? Deixa eu organizar isso aqui. Peraí, não, eu tô sendo uma droga ruim para as pessoas. Não, eu tô sendo uma droga boa para as pessoas. Tá? Então isso tudo serve para você, tá bom? E se a coisa apertar demais, cara, tenta isso aqui, ó, com algum colega seu, com alguém mais próximo, joga o problema, tenta discutir e tenta buscar a visão diferente de outras pessoas daquele problema. É o que a gente fala, né? Às vezes parece que o problema é a muralha, uma montanha, está tão difícil, mas aí com outras pessoas vai mostrando, vai te dando equipamentos, quando você vê, você já atravessou essa montanha, ou não, quando você vê, era só uma visão de perfil. Na verdade, aquela visão, assim, parecia que era grande, quando você chega, é pequena, é fácil de passar, né? E muitas vezes está absorvendo tudo isso para você, tá bom? E é importante você ter colegas aí durante a faculdade que você possa dividir isso, se você não tem um grupo Balint. Agora, se você tem um grupo Balint, cara, ó, parabéns. Creio eu que você vai ter um saldo muito positivo durante a faculdade, graças ao grupo Balint, como eu tive, né? E deixar aqui o meu grande abraço aí para professores que levaram, né? A doutora Rita Francis, que foram das primeiras que implementaram isso na grade da minha faculdade. Um beijo para ela, para Gabriela Cantarelli, né? Também que fez isso. Um beijo grande aí também para professora Débora, né? Que também ajudou, tem a formação em Balint, todas essas têm a formação em Balint, né, e ajudou a gente durante todo o processo da faculdade em tudo. Sempre esteve aí ajudando, tentando diminuir o máximo possível, né, desse processo de estresse, né, dessa virada, nos preparando para sermos melhores pessoas, ajudar mais as pessoas e ao mesmo tempo aprendendo a resolver problemas das pessoas, sem absorver justamente tudo isso para si. Certo? Deixa eu mudar aqui a nossa câmera. Ixi, passou um pouquinho do horário, mas estamos indo. É isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, volta esse vídeo. Tenta entender mais um pouco. Qualquer coisa, pode buscar aí o livro do Balint. Tem a venda na Amazon também. Se não me engano, estava à venda. Nessas livrarias tem o livro dele, tá? Que já está em português. Então você não tem que traduzir nem nada. Médico, seu paciente e a doença. É extremamente importante, ler, entenda. Lá traz muito mais coisas, eu quis só trazer um panorama e um pouco da aplicabilidade do Balint na sua vida como um acadêmico de medicina aí, como forma de a gente diminuir, até evitar níveis de burnout, ansiedade, depressão. E se Deus quiser, quem sabe, ainda é o meu objetivo, é que a gente
não tenha mais nenhum caso, nem zero caso de suicídio aí por anos, por questões de acadêmicos de medicina. Sei que isso vai muito além do que eu posso fazer, né? Quando já chega nesse caso, já é um caso de tratamento medicamentoso, preciso de um psiquiatra, um psicólogo, mas pelo menos isso que eu estou tentando fazer, plantar uma sementinha para poder diminuir e não chegar nesse nível, tá? Estou tentando acabar com isso o máximo possível lá atrás. Só quem passou por essa situação sabe o quanto é difícil. Mas enfim, é isso. Manda essa aula aí para alguém, para um colega, para um conhecido seu, que você queira ajudar também, vou ficar extremamente grato. Né? O objetivo aqui é fazer uma medicina sem pressão, chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? E ajudar, enfim, dá aquela curtida, né? Se você gostou, like, se inscreve no canal, ativa o sininho, essas coisas, segue lá nas redes sociais, vai lá no Twitter, Instagram, acho que você vai achar meu Instagram, que é o que eu coloquei aqui embaixo. O Twitter é diferente, mas enfim, tá. Na descrição aí vai estar os links também, você anota certinho. É isso, passamos aí um pouquinho de 1 hora, né, 1h06, mas o objetivo é isso aí, ajudar o máximo, tá bom? Um forte abraço pra você e até mais!